Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva bem diferente sobre a guerra na Ucrânia, uma que desafia bastante o que a gente costuma ouvir. Vamos explorar a análise de Jacques Boll, que é um ex-oficial de inteligência estratégica da Suíça, para tentar entender as origens e a complexa guerra de narrativas que existe por trás desse conflito. E para começar, vamos direto para a pergunta mais básica de todas, mas que aqui, faz toda a diferença. Quando exatamente começou a guerra na Ucrânia? Porque, segundo a análise do Baldi, a resposta para essa pergunta muda completamente o jeito como a gente enxerga tudo o que aconteceu. De um lado, a visão que a gente mais vê por aí diz que tudo começou em fevereiro de 2022. Mas o Jacques Bold, bom, ele volta 8 anos no tempo, lá para fevereiro de 2014. E essa diferença de datas não é só um detalhe, é crucial. Na análise dele, a intervenção de 2022 não é o começo, mas sim uma escalada, um novo capítulo de um conflito que, na verdade, já estava rolando há muito tempo. Então, para a gente poder entender essa lógica, a gente precisa voltar no tempo e olhar para os eventos que o Baldinho aponta como sendo o verdadeiro ponto de partida da guerra. A análise de Baldé aponta a questão da língua russa em 2014 como grande estopim. Essa decisão teria gerado uma onda de revoltas por todo o sul da Ucrânia, não só no Donbas. O que aconteceu em seguida, entre 2014 e 2015, foi uma repressão muito forte que acabou, na prática, empurrando e concentrando a rebelião toda naquela região do Donbas. E essa sequência de eventos nos leva direto à justificativa que a Rússia deu para a intervenção de 2022. De acordo com a leitura que Baldi faz do discurso do Putin, o objetivo principal declarado era muito claro: proteger as populações do Donbás. A ideia de desmilitarização e desnazificação estaria ligada a neutralizar a ameaça a essas populações, e não a uma conquista de território. Ponto. E tem mais. Baldi argumenta que a Rússia tentou enquadrar sua intervenção dentro de uma doutrina da própria ONU, a chamada Responsabilidade de Proteger, ou R2P. A lógica seria que, como todas as outras opções falharam em proteger aquelas pessoas, a intervenção se tornava uma possibilidade. Essa doutrina funciona em 3 pilares, quase como uma escadinha. O primeiro pilar é que o próprio país, no caso a Ucrânia, proteja a sua população. Segundo Baldi, isso falhou. O segundo é que a comunidade internacional ache uma saída política, que seriam os acordos de Minsk. Também falhou. Aí, segundo essa linha de raciocínio, sobraria o terceiro pilar, a possibilidade de um outro país intervir. Essa seria a justificativa legal que a Rússia alega ter usado. Certo. Mas e a OTAN? A gente sempre ouve que a expansão da OTAN foi o grande motivo da guerra, né? Pois é, aqui Baldi também apresenta uma visão um pouco diferente. Na visão dele, a expansão da OTAN não foi o gatilho direto, mas sim o pano de fundo de tudo. A preocupação da Rússia, segundo essa análise, era que uma Ucrânia dentro da OTAN se sentiria confiante o bastante para lançar uma grande ofensiva militar contra o Donbás. E isso teria forçado a Rússia a agir preventivamente. E essa discussão nos leva a um ponto que é absolutamente central na análise do Baldi: o fracasso total da diplomacia, que ficou muito claro com os acordos de Minsk. De um lado, a gente ouve muito, inclusive de líderes como Emmanuel Macron, que a Rússia nunca respeitou os acordos. Mas, por outro lado, a contra-análise de Baldi diz que, na verdade, os acordos eram um assunto interno da Ucrânia e que quem se recusou a implementá-los foi Kiev, com aval dos seus garantidores ocidentais, que eram a França e a Alemanha. Se a gente olhar a estrutura do acordo, fica mais claro o que ele quer dizer. Quem assinava eram as autoridades de Kiev e as autoridades das regiões de Donetsk e Luhansk. Era um acordo entre eles. França e Alemanha eram garantidores do lado de Kiev. E a Rússia era garantidora do lado do Donbás. Baldi faz questão de frisar isso. A Rússia era uma garantidora e não uma participante direta no que deveria ter sido uma solução interna da Ucrânia. Então, com a diplomacia fracassada e o conflito se intensificando, Baldi argumenta que, depois de maio de 2022, a natureza da guerra mudou completamente. Ela se transformou, acima de tudo, em uma guerra de narrativas. A análise dele aponta para uma virada estratégica importante. Com o exército ucraniano original muito desgastado, a sobrevivência do esforço de guerra passou a depender totalmente do apoio ocidental. E para garantir que esse apoio não parasse de chegar, a narrativa se tornou o centro de gravidade, ou seja, o ponto mais importante da estratégia ucraniana.
Para ilustrar isso, Baldwin usa o ataque em Sumy como exemplo. Enquanto a narrativa na mídia ocidental se concentrou muito em civis atingidos, ele aponta que reportagens da própria mídia ucraniana indicavam que o alvo real era uma reunião militar, onde inclusive um comandante de brigada ucraniano teria sido morto. E essa citação atribuída por Baldi a um jornalista francês meio que resume a crítica central que ele faz à cobertura da mídia ocidental. A ideia de que o medo de parecer pró-Rússia teria levado a uma espécie de autocensura, onde uma narrativa específica é priorizada, mesmo que isso signifique não reportar todos os fatos. Bom, e essa guerra de narrativas, segundo a análise de Baldi, é o que nos leva diretamente ao beco sem saída, ao impasse que a gente vê hoje nas negociações de paz. Ele aponta para o fracasso de várias iniciativas de paz recentes como uma prova disso. A Ucrânia, sustentada por sua narrativa, não estaria disposta a sequer sentar para discutir as questões que são centrais para a Rússia, como o território e a neutralidade em relação à OTAN. E essas são as demandas fundamentais que a Rússia colocou na mesa para simplesmente começar a conversar. São pontos que, segundo Baldi, estão diretamente ligados às justificativas originais que a Rússia deu lá no início da guerra. E aqui está o que Baldi vê como grande paradoxo. A mesma narrativa de vitória total, que garante o apoio financeiro e militar do Ocidente, é o que impede a Ucrânia de negociar a paz. Porque qualquer acordo de paz exigiria concessões, e fazer concessões significaria comprometer essa mesma narrativa que garante o apoio. É uma espécie de armadilha. No fim das contas, a análise de Jacques Baudet nos deixa com essa pergunta no ar. Em uma guerra moderna como essa, o que é mais decisivo? A batalha que acontece no campo, com soldados e tanques, ou a batalha pela percepção, pelo apoio político, a batalha da narrativa? Fica aí a reflexão.